Eu quero hoje começar esse cerco de Jericó, falando um pouquinho. Eu sei que vocês já sabem tanto dela, porque só eu já falei muito dela, de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, porque nós estamos atravessando um tempo difícil, não só um tempo difícil econômico, um tempo difícil politicamente, mas um tempo muito difícil também da perca de fé, do ateísmo. A pior crise que existe hoje é a crise de fé, aonde as pessoas estão deixando de pôr a confiança, até mesmo em coisas pequenas, sinais pequenos, como uma medalha. Tem muita gente que olha para essa medalha, é apenas uma medalha. O que pode fazer uma medalha? Então, quando a gente vai perdendo a dimensão do que é a nossa igreja, do que é a nossa fé, do que é viver uma experiência verdadeira de Pentecostes, tudo vai cansando. Rezar cansa, vir na igreja cansa, e ainda mais quando a gente vem e faz um cerco de Jericó, só para buscar uma graça única, um emprego, ou a libertação de um filho. A nossa dimensão, ela fica muito limitada, quando a gente não tem a largueza de pensar e deixar o Espírito Santo nos conduzir do jeito que Ele quer. Então, quando eu vejo que o sofrimento é algo ruim, é sinal que está faltando Espírito Santo dentro de mim. Porque o Espírito Santo, ele me dá essa dimensão, não que eu goste de sofrer, mas eu transformo o sofrimento numa ação de salvação para a minha vida. Em primeiro lugar, eu rezo para quê? Primeiro, para me salvar. Santo Afonso Maria de Ligório diz: quem reza se salva, e quem não reza se perde. Não tem outro caminho. Se uma pessoa quer viver uma vida em paz neste mundo, ela tem que rezar. E quanto mais ela reza, mais ela experimenta da alegria. Hoje eu fiquei muito feliz hoje de ouvir um testemunho de um rapaz que tem lutado com todas as forças contra o pecado. E ele, quando ele me ouviu eu falar do jejum de Esther, é um jejum difícil. Fazer 3 dias de jejum só bebendo água, para quem está acostumado neste mundo, com o prazer do comer, é um exercício de fé, e não é fácil. Mas ele topou esse desafio comigo na semana passada, quando ele fez os 3 dias de jejum só de água. Eu não morro, eu estou viva. Olha que a minha vida é intensa. Então morrer não morre, posso garantir para vocês. Quando a gente bebe água benta, a gente fica até mais forte. E eu gostei do que ele me disse. Ele falou assim: com todo o prazer que eu experimentei da carne, eu não consegui experimentar a alegria que eu experimentei nesses 3 dias de jejum de Esther. Foi difícil, foi árduo, mas eu experimentei a verdadeira alegria que eu nunca tinha experimentado na minha vida. E minha única vontade era passar o resto da vida sem comer mais nada, só bebendo água, para poder continuar experimentando aquela alegria. Mas o demônio, ele é astuto. O que ele faz com a gente? Primeiro, ele faz a gente acreditar numa mentira, que a gente não é capaz de fazer coisa difícil, que a gente não é capaz de ser mais ousado, que a gente não é capaz de ficar sem aquele prazer da carne. E o demônio, sabendo que ele vai nos enfraquecendo quando a gente deixa de rezar, porque daí a gente também não tem a dimensão do sobrenatural. A gente só vai ter a dimensão do sobrenatural se a gente ficar mais com o sobrenatural, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, se eu estou
rezando mais com a palavra de Deus, eu vou vivenciar o sobrenatural. Mas eu pergunto para você, quanto tempo do dia você dedica para estar com Deus pela palavra? De pegar a Bíblia, de abrir, de ler, de comungar, de escutar Deus, de fazer uma experiência verdadeira com o Senhor. Eu pergunto para você, quanto tempo do dia você fica? Eu creio que tudo vira hábito quando a gente verdadeiramente faz uma experiência com persistência, constância e perseverança. Ler a Bíblia de vez em quando, claro, ela vai produzir um efeito, mas quem lê todo dia, pelo menos 10 minutos por dia, é um efeito totalmente diferente. Vai desenvolvendo em nós a mística do sagrado, o entendimento, a inteligência que não tem neste mundo. A gente vai desenvolvendo em nós uma graça sobrenatural. Quer ver só? Ontem tinha uma mulher que ela faz o grupo lá em casa, que é o Cantinho de Luz. Ela é a responsável pelo Cantinho de Luz. Essas mulheres se reúnem lá em casa. É um grupo fechado que já tem 32 anos de perseverança, as mesmas mulheres. Eu acho isso belíssimo. 32 anos. Toda terça às 15 horas da tarde, elas vêm rezar diante do Santíssimo Sacramento. Bem, ontem ela tentou falar comigo, com a minha agenda cheia, eu não consegui falar com ela. E ela, então, queria falar o seguinte comigo, que eu precisava, hoje era o primeiro dia delas recomeçar o grupo delas, se eu conseguia um padre para celebrar a missa à tarde. Hoje à tarde para elas. Então eu de manhã, logo depois da minha adoração, Deus falou comigo. Deus fala. A gente é que não escuta. Não é coisa da cabeça, é Deus falando mesmo. Deus comunica a verdade dele o tempo inteiro. É que a gente está tão cheio de outras coisas, que a gente não dá o espaço verdadeiro para Deus falar. Deus falou comigo, arruma um padre, liga para o padre Tiago, fala para ele vir almoçar, e convida ele para celebrar a missa de abertura para elas. Eu convidei o padre Tiago, está aqui, ó, testemunho, está no meio, que é sentadinho ali, quietinho. Padre Tiago, então, liguei para ele, e o padre Tiago, com tanta disponibilidade, foi lá 11 horas da manhã, e hoje era o meu dia de fazer almoço, então fiz almoço, ele almoçou com a gente. Falei, padre, você não pode fazer a missa? Mal sabia eu que elas estavam desesperadas para falar comigo e não conseguiram falar comigo. Daí ela ligou, falou assim, tudo que a gente queria hoje era um padre. Eu falei, já arrumei, tá aqui em casa, esperando vocês. Isso é o quê? Conexão com o céu, com o Espírito Santo. Quando a gente vive na plenitude da graça, o próprio Deus vai dizendo o que a gente tem que fazer. E a gente faz, porque a gente se torna dócil e obediente à voz dele. Se eu ficasse com aquilo, é da minha cabeça, não. Quando a gente fica assim, a gente deixa de fazer a vontade de Deus. Então, eu só percebo que é a vontade de Deus quando se confirma aquilo. Bem, então, falando da vontade de Deus, vocês sabem, tudo que eu faço é numa escuta da voz de Deus. Eu fui visitar uma irmã religiosa, ela pegou esse folhetinho, tão simples, e disse assim para mim, irmã Zélia, esta oração eu vou lhe dar, todo dia, na hora que você acordar, você vai dobrar o teu joelho, vai rezar ajoelhada esta oração. Sabe o que eu acho bonito em Deus? Que parece que a gente nunca sabe tudo, né? A gente acorda e eu nunca tive o hábito de acordar, me ajoelhar do lado da minha cama e rezar esta oração. Eu já rezei outras coisas, mas uma oração de Nossa Senhora das Graças, do qual eu divulgo tanto da medalha milagrosa. E falar em medalha milagrosa, hoje vocês também vão ganhar uma medalha milagrosa, já exorcizada pelo sacerdote, que é o meu fundador, Padre Wilton,
E eu creio que para muitos pode ser uma medalha, mas eu vou estar contando um pouquinho aqui da história de como surgiu esta medalha. E essa irmã, ela não disse assim, ó irmã, não, ela me deu como uma ordem. Você vai acordar, vai dobrar o teu joelho e vai rezar. E eu achei tão bonito isso, porque eu acho que as coisas de Deus têm que ser assim. Porque a gente entende que é um recado de quem? Da irmã? De Deus, do Espírito Santo, que às vezes precisa dar uma ordem dura para a gente acordar. Vocês sabem que ela me disse com tanta autoridade que eu não consigo acordar e sair da cama. Aliás, não consigo sair do meu quarto sem antes não fazer a oração. De tanta autoridade que ela colocou naquilo que ela me disse. E eu acho isso muito lindo. Eu quero muito que Deus mesmo me mande pessoas assim na minha vida, para que eu possa ainda criar uma amizade maior e verdadeira com Deus. E a oração diz assim: ó Nossa Senhora das Graças, a quem Deus constituiu dispensadora de todas as graças, Mãe de todos os homens, nós te escolhemos como Senhora e protetora nossa. Sê entre nós uma presença poderosa, preservando nossa casa de todos os perigos, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores e de todos os males que afligem a humanidade, principalmente agora do coronavírus. Abençoai, protegei, guardai e defendei-nos. Defendei todas as pessoas que nela habitam. Sobretudo, concedei-lhes viver sempre na graça de Deus, na fraternidade e na paz. Ó Senhora das Graças, nós te consagramos hoje, nossa casa, nossa família, nossos trabalhos, e te rogamos, bênçãos e proteção, venha nos surpreender nesse dia com os sinais visíveis do amor do teu Filho Jesus, assim seja, amém. Como que o mal pode entrar depois dessa oração? A gente está consagrando tudo a ela, e por isso, Nossa Senhora das Graças, nós precisamos saber quem é ela. Primeira coisa, ela não surge do nada. Nossa Senhora das Graças é uma enviada de Deus. A primeira aparição de Nossa Senhora das Graças foi na noite de 18 para 19 de julho de 1830. Um mês e meio depois, Catarina relata ao seu confessor. E depois veio a festa de São Vicente. Primeira coisa, quem era Catarina? Uma menina simples, uma menina que perdeu a sua mãe logo cedo, uma menina que teve que passar pelo caminho da Via Cruz, da Via Sacra, uma menina que teve que depois ocupar o lugar de mãe na família para cuidar dos seus irmãos, mas uma menina íntima de Deus. Uma menina que ia para a igreja rezar, que fazia penitências, sacrifícios e jejuns. Queria a todo custo agradar o Senhor. E com muita coragem e valentia, ela toma a decisão de renunciar ao mundo e de entrar no convento. Depois de um sonho, onde Deus mostrou nesse sonho São Vicente de Paula. Este homem apareceu em sonho para ela e disse: tu serás, hoje você corre de mim, mas um dia você vai se render, você vai se tornar a minha filha espiritual. Então, quando ela tem esse encontro com as irmãs, lá em Paris, que já foi, nesse santuário da Medalha Milagrosa, é maravilhoso, um santuário pequeno, mas um santuário místico. Cada vez que eu entro naquele santuário, e eu sei, aqui
Nossa Senhora andou. Gente, dá uma emoção tão grande. Não tem como não experimentar a presença dela. Ela andou, ela pisou, como ela pisou na Terra Santa. Então, nesse dia, Santa Catarina, ela então sempre pedia que ela queria ver Nossa Senhora. Ela rezava, ela fazia esse pedido. Será que você já fez esse pedido para Nossa Senhora? Que quer vê-la? A música Mãezinha do Céu, a gente fala isso, não é? Que um dia, pelo menos no céu, eu quero ver Nossa Senhora. Você quer ver Nossa Senhora no céu? Aprende a cantar a Mãezinha do Céu. Aprende a passar o dia dizendo para ela que você quer ver um dia ela no céu. Bem, nossa boa Mary Marta, na véspera, fez uma instrução sobre a devoção aos santos, especialmente sobre a devoção à Santíssima Virgem. Há tanto tempo desejava vê-la. Adormeci pensando que São Vicente me concederia esta graça. Pelas 11h30 da noite, ouço chamar pelo nome: minha irmã, um menino de 4 para 5 anos, vestido de branco, me diz: venha, vamos à capela. A Virgem Santíssima à espera. Imediatamente veio o meu pensamento: mas vão ouvir-me. Aquele menino me responde: fica tranquila, são 11h30 da noite, todas as irmãs estão dormindo, venha, eu espero. Eu fico imaginando, gente, quem que é este menino? É o anjo. É o anjo que está ali, dizendo: Catarina, vamos, Nossa Senhora está te esperando lá na capela. Gente, já imaginou se vocês recebessem um recado desse? Está dormindo já? Pronto. E o anjo teu chega lá e fala assim: vamos lá na sala, que Nossa Senhora está te esperando lá. Veja só, ela se vestiu depressa e dirigiu para o lado do menino. Seguiu por toda parte por onde passava. As luzes estavam todas acesas. Quando entrei na capela, a porta se abriu, mal o menino tocou com a ponta dos dedos, as velas estavam acesas, como na missa de Natal. No entanto, eu não vi a Santíssima Virgem. O menino conduziu-me ao santuário, e aí me ajoelhei. Pela meia-noite, o menino me disse: que horas que era? Meia-noite. Eu quero ensinar uma coisa para vocês. Nós já estamos chegando no dia de começar, dia 19 de março, a 25 de março, o cerco do Santo Rosário, onde cada um escolhe um horário e com fidelidade dedica 7 dias e 7 horas da sua vida, porque é 1 hora por dia, rezando o Santo Rosário e pedindo a graça. Deus me deu uma graça sempre começar meia-noite. E eu entendi, meia-noite é a hora da graça. Quem reza meia-noite recebe graças especiais. E eu sou testemunha desse rosário à meia-noite. Então, faça uma experiência de rezar à meia-noite. Faça uma experiência de dedicar um tempo de oração na madrugada. E vocês vão colher muitos frutos, vão ser testemunho do que eu estou falando. Qual era a hora que Nossa Senhora encontra com Catarina? Meia-noite, hora da graça. Então, o menino me disse: eis a Santíssima Virgem aqui. Ouvi um ruído como frufru de um vestido de seda. Uma senhora lindíssima senta-se à cadeira do padre diretor. O menino repete-me com a voz forte: eis a Santíssima Virgem. Eis a Santíssima Virgem. Meus amados, eu quero dizer com voz forte hoje: temos uma chave para abrir as portas fechadas da nossa vida, de fazer uma experiência profunda, mística, de libertação, de cura. É o Santo Rosário. Eis a Santíssima Virgem,
que está à tua porta e bate todo dia. E se você abrir rezando a Ave Maria, eu digo para você, a tua vida vai florir de novo. Os teus dias serão dias de beleza, mas não é para rezar um terço, um dia, no outro dia, não. Todo dia com fidelidade, estar na companhia de quem pode te ajudar. A Virgem Maria. Então, eis a Santíssima Virgem. Por isso, quando você levar esta medalha hoje, que você durma escutando esta voz, eis a Santíssima Virgem. Então, o que acontece então? Ouvi um ruído, então ela escutou, como se algo muito sublime, e ela então está ali, ajoelhada, ela está ali, à espera. Então, dei um salto, e ajoelhei-me nos degraus do altar, com as mãos apoiadas nos seus joelhos. Não sei quanto tempo fiquei ali. Foi o momento mais lindo da minha vida. A Santíssima Virgem disse-me como devia comportar-me para com o meu diretor e confiou-me várias coisas. Dessas coisas reveladas mais tarde, eis o essencial de um relato escrito do próprio punho, em 1876, poucos meses antes de morrer. Minha filha, o bom Deus quer encarregar-vos de uma missão. Haverás de sofrer muito, mas vencerás essas penas, pensando que as suportais pela glória de Deus. Sereis contestada, mas não vos faltará a graça. Não temais, vereis certas coisas, dizei-as, sereis inspirada em vossas orações. Os tempos são maus. Os tempos são maus. É como se eu escutasse Nossa Senhora falando isso hoje, aqui nesta igreja. Os tempos são maus. Desgraças vão cair sobre a França. O trono será derrubado. O mundo inteiro será perturbado por desgraças de toda sorte. Mas, vinde ao pé deste altar. Aqui as graças serão abundantes para os que o pedirem com confiança e fervor. Serão concedidas aos grandes e aos pequenos. E aqui está um sinal do lugar que nós devemos estar mais, na igreja, aos pés de Jesus. Não é tempo da gente perder tempo com outras coisas. Nós estávamos esse final de semana, eu, a Estela, o Cleito que está aqui, fazendo um curso em São Paulo. E uma das coisas que aquela pessoa ensinava, e eu vi a santidade naquele homem, era a própria voz de Deus dizendo, reze mais dentro da igreja. Reze mais dentro da igreja. Aprende a ficar mais tempo no sacrário em silêncio, rezando, porque eu quero que vocês entendam uma coisa, que o sacrário, ele tem uma autoridade por si própria sobrenatural. Aqui está repleto de anjos dentro dessa igreja. E por isso vir toda semana aqui, fazer esse cerco de Jericó, ficar aqui por 2 horas, umas 2 horas dentro dessa igreja rezando, é algo maravilhoso. Vocês não têm noção quantas libertações estão acontecendo enquanto você está aqui, dentro desta igreja. Você está guardando a tua casa, e isso é palavra já de Nossa Senhora para Santa Catarina. Ignoro quanto tempo se passou, diria Santa Catarina. A Virgem desapareceu como uma luz que se apaga. Aí vem a segunda aparição de Nossa Senhora. Dia 27 de novembro de 1830, Deus quer encarregar-vos de uma missão. Havia dito a Virgem a Santa Catarina, só foi a 27 de novembro que o revelou. Vejamos o relato que ela fez dessa manifestação. Era o sábado,
antes do primeiro domingo do Advento, às 5:30 da tarde, depois da leitura da meditação, um grande silêncio. Pareceu-me ouvir um ruído do lado da tribuna. Tendo olhado para esse lado, percebi a Santíssima Virgem. Estava de pé, vestida de branco. A aurora, aos pés apoiado numa bola, de que só se via a metade. Nas mãos, elevadas à altura do peito, trazia um globo, que sustentava num gesto muito natural, com os olhos erguidos para o céu. Seu rosto era de tal beleza, que não podia descrever. De repente, percebi anéis nos seus dedos, cobertos de pedras preciosas, umas maiores e outras menores, que lançavam raios, uns mais belos do que os outros. Enquanto eu me embevecia em contemplá-la, a Virgem abaixou os olhos, fixou sobre mim, e uma voz interior me falou: este globo que vedes representa o mundo inteiro, especialmente a França, a cada pessoa em particular. Aqui não sei exprimir o que senti, nem como eram belos, deslumbrantes os raios que via. A voz me disse ainda: esses raios são símbolos das graças que derramo sobre as pessoas que me pedem. Neste momento, não sei onde eu estava. Formou um quadro oval em torno da Santíssima Virgem, onde estavam escritas com letras de ouro estas palavras: ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Com letras de ouro estava escrito, vamos repetir: ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E uma voz me disse: fazei cunhar uma medalha conforme este modelo. Todas as pessoas que a trouxerem ao pescoço. Você está com a medalha milagrosa no pescoço? Hoje vocês vão ter. Todas as pessoas que a trouxerem ao pescoço receberão grandes graças. As graças serão abundantes para os que trouxerem com confiança. Algumas pedras preciosas não reluziam. Essas pedras que permanecem sombrias representam as graças que esquecem de me pedir. Sério, né? No mesmo instante, o quadro pareceu voltar-se e vi o reverso da medalha, a letra M, encimada por uma cruz, e embaixo 2 corações, um coroado de espinhos e outro transpassado pela espada. Pareceu-me ouvir uma voz que me dizia: o M e os 2 corações dizem bastante. Maria Jesus, 2 sofrimentos unidos para a nossa redenção. Estes raios que vedes são as graças que derramo sobre as pessoas que me pedem. Meus amados, eu quero dizer que esta medalha não está chegando hoje por acaso na nossa vida. Não só o Brasil, o mundo está passando por um caminho também difícil. O que Nossa Senhora disse naquele dia era porque a França estava atravessando dias de muita peste, que entrou na França, ia matando todas as pessoas. Foi muitas pessoas, muitas que morreram com esta peste. Não é diferente. Quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas já morreram? Hoje é coronavírus. Outro dia era gripe H1N1. Outro dia a dengue. Mas tudo isso continua. Continua matando. Continua assustando.
E qual a forma da gente se guardar? Nossa Senhora deu a resposta. Carregue a medalha milagrosa no pescoço. Põe dentro do travesseiro. Tome água da medalha. Aprendam na escola da Virgem Maria como deve ser guardada a tua família. Meus amados, por que ela tomou esta medalha, uma dimensão de medalha milagrosa? Porque cada pessoa que ganhava uma medalha dessa, a praga não entrava naquela casa. A praga não matava aquelas pessoas. Talvez você possa dizer, mas será que isso é verdade? É verdade. Eu quero dizer para vocês que eu tenho um testemunho muito forte de uma pessoa que eu visitei em Campo Grande no hospital. Aquela pessoa estava morrendo. Não tinha o que fazer por aquela pessoa. Ela tinha feito várias cirurgias para a retirada de um tumor maligno. Era uma menina ainda muito jovem, que tinha filhos pequenos. Quando eu entrei naquele hospital, a única coisa que eu tinha de bom era uma medalha. Porque nem a minha oração talvez pudesse alcançar o coração de Deus, mas a minha fé pela medalha milagrosa, porque também não adianta eu carregar esta medalha como um amuleto. Eu tenho que carregar essa medalha como um sacramental, algo que a igreja selou com a benção, e por isso tem autoridade, porque não é uma medalha qualquer. Está escondido nesta medalha a promessa da Virgem Maria, que quem eu carregasse com fé, receberia muitas graças. Também está dito que a igreja, quando ela abençoa, se torna um sacramental, e o sacramental tem poder de nos curar. A bênção da igreja tem poder de nos libertar. Então, eu disse para Nossa Senhora: mãe, eu só tenho esta medalhinha, e eu quero que a senhora cuide da sua filha, como a senhora cuidou do menino Jesus. Coloquei a medalhinha ali, não tinha nenhum espaço naquela UTI para colocar uma medalha, mas eu deixei a medalha com tanta fé, que o enfermeiro ou o médico, não sei, viu a dimensão que eu carreguei aquela medalha, como se carregasse um tesouro, que ele pegou a medalha, sabe aquele caninho do soro, ele colocou com um esparadrapo a medalha ali. E eu pedi para Nossa Senhora: mãe, a senhora é medianeira, a senhora não faz milagre, mas a senhora sabe quem faz, e a senhora recorre a quem pode fazer o milagre, que é o teu filho. Tem alguém que tem contato mais direto com o filho dela do que ela mesma? Ninguém. Nossa Senhora tem. Então, eu pedi a ela, falei: mãe, a senhora sabe qual é a vontade do teu filho para esta jovem. Eu não sei, mas se é possível, então, ela ainda tem filhos pequenos, e a senhora pode agora interceder para um grande milagre acontecer. Fui embora, vim embora para Curitiba, passou um tempo muito longo até, eu fui pregar um retiro em Dourados, chegou uma mulher com os seus filhos, e disse assim: eu vim nesse retiro para render gratidão primeiro à Imaculada Virgem Maria, depois a Jesus, e depois a senhora, irmã, porque ninguém mais acreditava que talvez das cinzas Deus pudesse ressuscitar uma pessoa que já estava com a sentença de morte. Só que a hora que a senhora colocou aquela medalha, me contaram que os médicos começaram a se assustar. Todo mundo começou a ver que nessa medalha tinha algo de sobrenatural, porque o quadro, que era irreversível, a coisa começou a se tornar
tão bela diante dos olhos dos médicos, que nem eles acreditavam no que estava acontecendo. Deus me ressuscitou, e ela super feliz, com os seus filhos, e disse para mim: eu ainda vou ter muita saúde para cuidar dos meus filhos. E estava com um sorriso. E quando eu vi aquela moça, eu disse para Nossa Senhora: esta medalha é milagrosa mesmo. Esta medalha possui uma autoridade do céu para fazer com que milagres venham acontecer. Bem, e o que nós precisamos então fazer? Encher a nossa casa de medalha, encher o nosso jardim de medalha, encher o nosso carro de medalha. Nós precisamos cravar na terra do Brasil muitas medalhas milagrosas, para que esta força do vírus, para que esta força do mal, para que esta cultura de morte não venha fazer parte da nossa terra, mas que haja aqui, neste solo santo, um povo de fé, um povo de joelho no chão, um povo de comunhão diária, eucarística, um povo que entendeu que viver nesta terra também é uma graça doada de Deus. E por isso, quanto mais eu faço experiência de Deus, mais eu quero vivenciar uma intimidade profunda com Ele. E por isso, quando vem a dor, quando vem os desafios, eu não preciso ter medo, porque eu sei quem está à minha frente, quem conduz o meu caminho, quem está advogando a minha causa, talvez no maior, ou talvez a corte mais difícil, que é a corte desta terra. Ela. Eu tenho um testemunho de uma outra mulher, lá dos Estados Unidos, e ela queria muito tirar o documento, o green card. Ela não conseguia. Vocês sabem que é muito difícil. Um dia ela me ligou: irmã Zélia, o que eu faço? Eu falei: vou rezar, vou escutar Deus. Fui para o sacrário, fui escutar Deus, e rezando, Jesus falou assim: manda 100 medalhas milagrosas para ela. E ela precisa entrar lá com 100 medalhas milagrosas. Você sabe que nos Estados Unidos tudo é complicado, né? Imagina entrar com 100 medalhas milagrosas. Primeiro milagre foi mandar essas 100 medalhas milagrosas, porque ela já tinha corte, logo naqueles dias. E Deus mandou uma pessoa que ia para aquela região de Miami, para Orlando, e eu pedi para ela levar e deixar no hotel, que essa minha amiga ia buscar. E ela foi. Pegou as 100 medalhas milagrosas, colocou na bolsa, e na hora de passar, que eles olham tudo, né? Nessas coisas digital, tudo eles avaliam. E começou a cair medalha, gente. E o homem, os policiais, aquele monte de medalha caindo, e o policial disse: que é isso? Que é isso? E ela só dizia assim: é a mãe do céu, é a minha mãe, é Nossa Senhora. É Nossa Senhora. E aí um guarda falava assim: então deixa ela passar. Se é Nossa Senhora, tem que passar. Chegava mais na frente: que é isso? Que é esse monte de medalha caindo? É Nossa Senhora, é a mãe do céu. Então deixa ela passar. Conclusão: ela conseguiu entrar na sala da corte com 100 medalhas. Quando ela chegou lá, porque é sempre muitas perguntas, a mulher olhou para o rosto dela e não disse nada. E ela, sem entender, perguntou para ela: vai demorar? Ela falou assim: não, você já está liberada? Mas como liberada? Não foi feita nenhuma pergunta? Não, já saiu teu documento? Pode ir embora.
Os que não acreditavam, falaram, não é possível. Gente, com Nossa Senhora tudo é muito fácil mesmo. Foi assim que ela conseguiu green card. Desse jeito. Quem que disse para ela pode ir foi Nossa Senhora. Que usou de todos aqueles policiais ali. Para dizer para ela, filha, com 100 medalhas, você pode ir embora tranquila. Já saiu o teu documento. E ninguém vai roubar de você hoje, que para a glória de Deus, é uma mulher que está lá feliz da vida, trabalhando, e Deus a honra a cada dia. Por quê? Porque ela teve fé. Talvez se eu tivesse falado, olha, leva 100 medalhas. Uma tá bom. Tem caso que uma medalha resolve. Tem situações que precisa de muitas medalhas. Muitas medalhas. Irmã, é assim? É assim. Deus sabe de todas as coisas. Meus amados, como é bom viver da providência de Deus. Como é bom pôr uma medalha dessa dentro do travesseiro e não ter mais insônia. E de dormir a noite inteira sobre o colo de Nossa Senhora. Como é bom pôr uma medalha dessa no filtro, beber 2 litros de água por dia. E ser curado da ansiedade. Ser libertado de toda esta angústia. Como é bom recorrer àquela que tem a força de intervir, de interceder por nós. Por isso, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, ela tem muito que fazer na nossa vida. E agora eu quero lançar um desafio para vocês, que é o mesmo que lançaram para nós nesse final de semana. Você quer mesmo viver uma quaresma forte? Tem muitos que já estão fazendo o meu livro, dos 40 dias de oração. Mas mesmo você que está fazendo o meu livro de 40 dias de oração, eu quero que todos vocês aqui, nesses 40 dias, que até a Páscoa ainda dá 40 dias, eu quero que vocês, já a partir de hoje ou de amanhã, todos os dias, nós vamos meditar o Evangelho de São João inteiro, meio capítulo por dia, meio capítulo por dia, para se preparar bem para a quaresma, principalmente os empresários que estão aqui. Nós vamos rezar o Evangelho de São João, e vai haver uma grande libertação. Se vocês prestarem atenção no Evangelho de São João, Jesus está formando os discípulos para viver a sua morte e a sua Páscoa. Então, tem muitas pessoas que nem conhecem o Evangelho de São João. Você vai carregar a tua Bíblia, vai começar lendo meio capítulo por dia. Dá em 40 dias para você ler 21 capítulos de João. Não é pegar e ler tudo de uma vez. É pegar, vivenciando a tua libertação. Dedique um tempo do teu dia para rezar com a palavra de Deus. E eu quero que todos vocês aprendam a trazer Bíblia para este grupo. É a primeira coisa. Ser próximo da Bíblia. Ser íntimo da palavra de Deus. Para adquirir a força do sobrenatural. E antecipar o teu paraíso. Amém?